Adalto, vamos achar, ela tá aqui. Já vou chamá-la. Um assunto que... Ui, ui, ui. Aceitar meu convite? Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Então, eu estava comentando aqui que tenho feito algumas lives, né, como forma de a gente dar um pouco de conforto, de carinho para as pessoas, informação qualificada. E eu vi um vídeo teu, né, e eu disse, nossa, eu preciso conversar com ela, adorei, assim, né? E é um assunto que eu, particularmente, tenho muito medo e eu sei que muita gente tem medo, é um tabu, é um assunto que a gente não gosta de falar, mas assistindo teu vídeo, eu vi da importância de falar sobre isso, né? Então tá sendo, assim, até uma superação pra mim, porque, sabe, é uma coisa, assim, sabe? A gente quer fugir, né? É um assunto muito difícil, muito duro, né? A gente quer fugir dele, mas eu acho que é bem importante e nesse momento é mais ainda, né, que a gente possa falar sobre isso e, e ter isso presente, né, na nossa mente, porque, enfim, tem muitas coisas que podem ser feitas daqui para frente que podem acontecer. A gente sempre torce pelo positivo, né? A gente tem sempre um olhar bem otimista, mas temos que ser realistas também, que tem, né? Isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós, a morte, né? Com certeza. Na verdade, pode não, ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. Isso aí. Então, Luciana, deixa eu pegar aqui teu currículo só para te apresentar mais uma vez. A Luciana é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, é advogada, realiza pesquisas com ênfase na autonomia do paciente em fim de vida. E é de Belo Horizonte, né, Luciana? Isso, isso. Então tá. Então, assim, a gente está agora passando por um momento, né, que parece assim, a gente está com. Todos estamos no mesmo. Com o mesmo. Eu li um artigo que fala do mesmo barco, não é do mesmo barco, né? Não é isso, mas eu digo assim, na mesma situação, né? A gente está com praticamente assim, como se fosse um resultado de biópsia na mão. A gente pode abrir ele a qualquer momento ter alguma coisa que possa. Um, enfim, esse diagnóstico ameaçar a continuidade da nossa vida, né? Sim. Então, por que tu acha assim que, tendo em vista essa situação toda que a gente está passando, né? E essa questão que eu acabei de comentar, por que tu achas que é tão importante a gente falar sobre morte? Bom, eu vou começar pelo piegas, né? Assim, a morte é a única certeza que a gente tem, né? Eu acho que, assim, todos nós sabemos, ou podemos até não pensar e não lidar com isso, mas todos nós vamos morrer. Nós somos mortais, isso é inerente à nossa condição de humano. Só que nós estamos agora diante de uma pandemia, né? Tá dando um retorno para mim, eu estou me ouvindo falar, mas vamos lá. Não sei o que é, não, mas vamos lá. Então, o que a gente tem que imaginar nesse momento nós estamos lutando contra alguma coisa que a gente não vê, que existe um vírus que é invisível aos nossos olhos, que tem uma letalidade alta e que está mostrando pra gente o seguinte, olha, a gente não domina nada, a gente não tem nenhum controle sobre a vida. Viagens marcadas, hoje eu tive um casamento de amigos que foi desmarcado, então assim, todos os planos foram por água abaixo por causa de alguma coisa que está dizendo pra gente, olha, vocês precisam se resguardar. E o que a gente está se resguardando? Né? Nós estamos resguardando a nossa vida. Porque nós entendemos, e aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, todo mundo que trabalha com morte, assim, que fala, defende nós termos espaços abertos para falar sobre morte, deixa muito claro que, assim, é importante falar sobre morte, é importante nos entender como mortais, mas isso não significa que nós temos que colocar a nossa saúde em risco e nos aproximarmos dessa nossa mortalidade. O que a gente precisa nesse momento é entender que é um risco, que todos nós somos potenciais pacientes de Covid, né? Todos nós podemos ter essa doença. Nós temos um sistema de saúde que em algum momento vai saturar, né? A gente está vendo aí os nossos exemplos, né? Dos italianos, dos americanos, de um monte de gente.
E isso faz com que a gente pense cada vez mais, como é que eu quero ser cuidado nessa situação? Se eu tiver hoje uma doença ameaçadora da vida, que pode ser o Covid, mas pode ser câncer, pode ser... Eu ia falar, a gente pode sofrer um acidente de carro, mas hoje ninguém está sofrendo acidente de carro porque está todo mundo em casa, ninguém está saindo de carro. Mas a gente pode ficar em coma, a gente pode ter um acidente vascular cerebral. Como é que a gente quer ser cuidado? Eu acho que essa é a minha bandeira já há mais de 10 anos aí. É fazer as pessoas entenderem que pensar sobre a morte, sobre a possibilidade de morrer, não significa que nós estamos chamando a morte. Não significa que a gente está desistindo da vida. Significa só que a gente está se reconhecendo como ser humano e, portanto, se reconhecendo como mortal e entendendo que, como mortal, nós temos mais possibilidades de morrer por doenças do que por qualquer outro cenário, do que qualquer outra situação de morte. E isso o Covid está escancarando pra gente. Então, eu estava agora, acabei de sair, eu te falei que eu estava numa live. Eu estava numa live com médicos agora, falando da importância que as pessoas conversem entre os seus familiares, entre as pessoas queridas, assim, olha, e aí? Se hoje você pegasse Covid, como é que você queria ser cuidado? Porque, assim, a gente está tendo pessoas, e essa é a realidade, diante do isolamento, que estão sendo internadas sozinhas, então que, diferentemente da situação antes da pandemia, não vão ter acompanhantes, não vão ter pessoas para conversar, não vão ter pessoas e vão saber como é que a gente quer ser cuidado. Então, nós precisamos falar isso hoje. Uhum. A gente precisa falar isso hoje para as pessoas. O que é importante para a gente? Quais são os nossos valores? E tu achas que tu falas sobre o testamento vital, né? E seria isso, assim, escrever, o mais indicado, além de conversar, seria escrever como gostaria. Inclusive, por exemplo, assim, uma pessoa que é sozinha, né? Que enfim, não tem seus filhos, né? O que ela poderia fazer? Ela escreve como ela gostaria, aonde que ela deixa isso. É uma forma também de resguardar o profissional de saúde, né? Você falou que estava com a live com os médicos antes, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser, que é pensado, né? Por exemplo, o profissional de saúde às vezes tem que decidir como é que vai ser o fim da vida daquela pessoa que talvez ele nem conhece, né? E se essa pessoa tivesse, se esse paciente tivesse escrito alguma coisa, né? Se fosse... porque não é comum isso pra gente, né? Porque é uma forma também de resguardar o profissional da saúde, né? Eu acho que, assim, o testamento vital, para quem não conhece, eu tô vendo algumas pessoas que eu conheço aqui, mas tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar nisso. O testamento vital é um documento, então é alguma coisa escrita, em que a gente diz, para quem vai cuidar da gente, para os profissionais de saúde que vão atender a gente, como é que a gente quer ser cuidado quando a gente estiver numa situação de irreversibilidade. Então, eu tenho uma doença que é grave, que é terminal, que já se sabe não haver cura, e aí eu vou escrever para o médico como é que eu quero que ele cuide de mim. Por exemplo, eu quero que ele me leve para a UTI, esse valor para mim é importante. Existem pessoas que são arrimos de família e que a família precisa dela viva, por exemplo, para receber aposentadoria ou alguma pensão. E aí essas pessoas, às vezes, são mantidas vivas por aparelhos porque a família precisa dessa pessoa viva biologicamente para receber o dinheiro. Isso para aquela pessoa, será que seria importante? Será que a pessoa escolheria dessa forma? Quando a gente não escolhe sobre os nossos cuidados, alguém vai escolher por nós. Então, eu acho que é isso. E aí, num contexto de pandemia, em que a gente sabe que existe uma chance real de escassez de recursos, ou seja, de ter menos leito do que paciente, de ter menos respirador do que paciente, poder dizer para a nossa família e para o profissional de saúde que a gente quer ou não quer aquele leito ou aquele respirador, é um exercício de compaixão também para essas pessoas. Porque deixar no colo do profissional, eu vou dar o respirador,
para a Luciana, que tem 36 anos, ou para a Joana, que tem 40 anos? É muito difícil isso, né? E poder manifestar isso para o profissional de novo, assim, eu falo, as pessoas estão, né, todo mundo tratando os profissionais como heróis, a gente está batendo palma para os profissionais de saúde, fazendo um monte de coisa. O melhor presente que a gente pode dar enquanto indivíduo hoje para esses profissionais é escrever as nossas vontades. Não dar a obrigação desses profissionais terem que decidir por nós. Uhum. E sim, porque é pesado, né? É pesado, já tem tanta coisa assim, né, para eles darem conta e ainda decidir sobre o fim da vida das pessoas. Eu imagino que não deve ser fácil. E de uma pessoa que eles não conhecem, né, Marina? Eu acho que é isso, assim, que não sabe sua história, não sabe seus valores. É muito difícil. Exatamente. E a questão também do velório, né? Que não pode, com essa questão do Covid, né? Não pode ter familiares e tal, né? Eu acho que como é que fica nesse caso, assim, o processo do luto? Pode ter traumas? Então, o luto, no caso do Covid, o que a gente tem visto aí dos estudos é que tende a ser um luto bastante complicado, né? Porque as despedidas não são feitas da forma natural ou da forma como a gente está acostumado socialmente, e isso pode gerar alguns traumas. Agora, eu volto a dizer, se a gente conversar antes com a nossa família sobre essas possibilidades, talvez a gente consiga minimizar esses traumas futuros. Há umas 2 semanas eu li um artigo americano em que a médica estava sugerindo para todo mundo, todos nós, qualquer pessoa independente da idade, ter uma bolsinha de o que você levaria para o hospital se você fosse internado com Covid. Porque como ninguém vai te visitar, você não vai poder ficar pedindo assim, eu esqueci meu óculos, ou traz aquele livro para eu ler. E ela falava de coisas pequenas, do tipo, leve seu carregador de celular, porque vai ser a sua forma de comunicação com as pessoas. Para quem usa óculos, coloque seu óculos. Sabe? Tenha um passatempo. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de gibi, de palavra cruzada, enfim. Prepare-se para a necessidade eventual de você estar sozinho nessa situação. E por que não? Converse com a sua família sobre o óbito. Né? Assim, deixando claro para eles, por exemplo, olha, não precisa se sentir culpado se você não puder fazer velório. Ou não puder fazer a missa no 7º dia. Eu sei que eu sou uma pessoa muito religiosa, mas eu entendo que nesse momento isso não é possível. Só que são conversas muito difíceis, né? Nossa, só de falar assim, né? Arrepia, a gente fica, né? Porque é difícil, é muito difícil a gente pensar em perder um familiar, alguma pessoa querida pra gente, né? Sim, é muito difícil. Mas eu acho que o que eu percebo, Marina, é que assim, quando as pessoas conversam sobre esse assunto, esse sofrimento, ele vai diminuindo. Porque é a história do monstro que você não conhece, né? Eu costumo dizer que falar sobre morte é igual viajar para um país que você nunca foi e que você não fala a língua. Você compra a passagem, você faz seu roteiro, mas você fica com medo, né? Você fala, gente, mas e aí? Eu vou chegar no aeroporto, como é que vai ter? Vai ter metrô? Não vai ter? Eu vou pegar um Uber, eu vou conseguir conversar com as pessoas com aquela língua. E aí, à medida que você vai conhecendo aquela cidade que você tá, você vai se sentindo mais confortável. Então, eu acho que a morte é mais ou menos isso. Se você não fala, você pensa naquele país que você fala, não vou nunca para aquele país. Eu não falo absolutamente nada daquela língua, eu não como aquela comida, aquilo é muito estranho. Mas se eu começo a falar, eu começo a perceber que não é tão estranho assim. Pelo contrário, a morte está muito próxima da gente. Né? A morte física, cada um de nós vai morrer uma vez. E ninguém vai voltar para contar a história. Mas quantas mortes a gente já teve na nossa vida? Né? De alguma forma, o isolamento social para todos nós está sendo uma morte. Né? A gente não está podendo fazer coisas que a gente fazia.
Então, e está sendo difícil, a gente tá tendo que se adaptar e a gente tá tendo que repensar a vida. Eu acho que é isso, pensar a morte dá essa possibilidade. Se você pensar, imagina assim, perguntas bobas, assim. Se você fosse morrer amanhã, você faria algumas coisas hoje. Possivelmente você ligaria para algumas pessoas, escreveria algumas cartas, mandaria alguns e-mails, enfim, não sei. Mas é mais ou menos isso. Eu só acho que muitas vezes as pessoas usam esse argumento de uma forma piegas. Sabe assim, se você fosse morrer amanhã, e todo mundo fala, eu ia pedir demissão do trabalho. Eu ia fazer uma volta ao mundo, né? As pessoas usam, às vezes, essa estratégia como algo muito fantasioso. E eu acho que não é por aí. Eu acho que, assim, a gente precisa entender que a gente pode morrer a qualquer momento. E que nós somos humanos, então a gente eventualmente vai estar brigado com alguém, a gente eventualmente não vai ter falado com todo mundo. Mas, se a gente olhar para o nosso dia a dia, nos reconhecendo como mortais, assim, tenho certeza, e eu falo de experiência própria, a gente muda a forma de viver. A gente ressignifica os nossos relacionamentos. E agora, querendo ou não, o Covid fez isso com a gente, né? Se você, no meio dessa pandemia e 3 semanas, mais ou menos, de isolamento social, se você não pensou sobre a sua própria morte ainda, você está atrasado. É o momento. Né? Assim, agora é a hora. E que viés, assim, como é que tu, pessoalmente, particularmente, lida com essa questão de morte, assim, a tua e de familiares? Qual o viés que a gente busca para não se abalar tanto, para não ficar derrotado, assim, com as perdas? Olha, eu acho que, assim, não tem jeito. Nós somos humanos, a gente sente as perdas. Né? Falar que a gente vai perder um familiar, um amigo, e que a gente não vai sofrer, a gente não vai se enlutar, isso é irreal. Isso é completamente irreal. O que a gente precisa, assim, o que eu acho que, e o que eu acredito, é entender que, em geral, ninguém quer morrer, né? A morte não é algo que a gente deseja, mas é algo que a gente precisa entender como natural. Então, a gente precisa pensar sobre nós mesmos numa perspectiva assim, como é que as pessoas viveriam sem a minha presença? Né? O que eu precisaria ajeitar para essa dor ser menor? Porque eu vou te falar, Marina, assim, uma das coisas que eu mais percebo é o quanto que o luto é mais complexo quando a pessoa que faleceu deixou uma vida toda desgrenhada. Uhum. Sabe? Em todos os sentidos. No sentido financeiro, ninguém sabe onde está a conta, a senha bancária do cara. Ele tinha uma casa, um terreno que não estava registrado. E aí as pessoas têm que ficar atrás daquilo. Isso remói de uma forma absurda. Porque além do luto pela perda, as pessoas têm que dar conta daquela bagunça, né? Daquela confusão. E quando a gente pensa em tomada de decisão para cuidados de saúde, isso também é real. Então, você imagina você ter uma situação que você sabe que o seu ente, uma pessoa que você gosta muito, está com uma doença terminal. Tem uma doença que não tem cura na medicina atual. Você já vai ter o seu luto. E isso a gente chama de luto antecipatório. É o sofrimento pela morte que ainda não aconteceu. E ainda você precisa tomar um monte de decisão para essa pessoa. Piora muito o processo de luto. Né? E existem muitos trabalhos científicos que entrevistaram familiares de pessoas que deixaram testamento vital. E é impressionante como o luto é melhor, né? É menos pior quando a pessoa conseguiu se organizar, né, nesse sentido. Então, o que eu percebo é falar sobre morte não torna a morte mais fácil. Ela continua difícil. A morte não se torna bonita porque a gente fala sobre morte. Ela se torna natural. Assim, é alguma coisa que nós vamos ter que enfrentar. Que vai doer, que vai ser difícil, mas que
faz parte. É um processo, inclusive, que os psicólogos falam, né? Que a gente tem que viver o luto, né? É um processo, né? A gente tem que. A gente vai, é inevitável mesmo, né? A gente sofrer, a gente ficar triste, enfim, porque são pessoas do nosso convívio, né? É claro que ali tem, envolve também, tem muitas questões Sim, religiosas, né? Tem pessoas que administram de forma muito mais fácil, né? sim, sim, Mas, sim. A gente tem questões morais, religiosas, e aí cada um vai, culturais, familiares, enfim. Tem muito a ver com a forma como a gente foi criado, né? uhum. Mas eu acho assim que isso também que tu falaste antes de morrer a cada dia, né? A cada pouco a gente tem isso, né? Por exemplo, acabou um relacionamento. É uma morte da pessoa que tá ali, do casal, né? Acabou, sei lá, tantas coisas do trabalho, né? Foi demitido. Também, sabe, são muitas coisas, né? Que leva a esse processo, essa questão de morte. E aí a gente pensando mais nesse assunto, a gente pode viver melhor, né? Até no teu vídeo, aquele que eu assisti, tu falava sobre isso, né? A gente pode viver, inclusive, numa conversa, num momento em família, a gente pode, né? A gente pode sentir ela mais ali latente. E aí, numa briga com um familiar ou com alguém que a gente gosta muito, a gente pode morrer também, Sim, né? Então, sim, eu acho isso. Assim, você está falando, você assistiu foi o meu TED, né? isso. Que chama A Consciência da Morte nos faz humanos. E eu realmente acredito nisso, que quando a gente se entende como mortais, né? Quando a gente entende que a gente vai morrer, a gente dá mais valor à vida. Sabe? A gente olha para a vida com mais garra, com mais amor, com mais leveza. Porque botar a morte para baixo do tapete, e é uma coisa que a gente faz muito. Você já viu alguém que está muito doente, ou que é um senhorzinho, assim, uma pessoa com quase 100 anos, e que aí alguém, né, vai visitar. O que, que a gente fala normalmente quando a gente vai embora depois dessa visita? A gente bate nas costas da pessoa e fala assim, vai ficar tudo bem, né? Vai dar tudo certo. E o nosso tudo certo é que a pessoa não vai morrer. Sim. Só que às vezes o melhor para aquela situação é acabar com o sofrimento. O dar tudo certo significa morrer, né? Significa se entender como mortal. Então eu acho que assim, a forma, isso que a gente encara, por exemplo, numa coisa que é muito comum nos pacientes oncológicos, todo mundo, a mídia fala dos pacientes oncológicos que foram curados como vencedores. O fulano venceu o câncer. Então, as pessoas que eventualmente morreram são perdedores? Sabe? É isso, é uma questão de ganhar e perder. E a gente tem essa dicotomia com a morte a todo momento, porque a morte é ruim. E a gente sabe que perder é ruim. Então, parece que o fato da pessoa ter morrido significa que ela é uma perdedora. Uhum. E não, ela é simplesmente humana e teve uma doença cujo prognóstico levou para essa situação. Né? Eu acho que a forma como a gente encara essas questões, elas fazem, inclusive, ou mudam a forma como a gente olha para as pessoas doentes. Porque a gente olha para a pessoa doente assim, tadinho, né? Não, coitado. Pena. Eu tenho pena. Poxa, pena eu particularmente acho que é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir por uma pessoa. Né? Eu posso ter compaixão, posso ter empatia, mas pena é uma coisa. Então, e se a gente não se entender assim nesse momento do Covid, a gente vai continuar polarizando as pessoas, né? Então, quem se curou do Covid é vencedor e quem morreu é perdedor. É uma pessoa fraca, é uma pessoa. Não sei se é por aí, sabe? Eu particularmente acredito que não é por aí. Luciana, naquele vídeo também que eu assisti teu, tu falavas de imortalidade, né? E Uhum. se fosse possível viver muitos anos, assim, 1000 anos, tu gostarias? Depende.
Na verdade, eu acho que hoje não. Minha resposta é assim, eu trabalho, eu pesquiso muito imortalidade, inclusive eu ia participar de um congresso agora em Portugal no final de maio sobre imortalidade, que foi remarcado, enfim, por conta dessa confusão toda. Eu realmente acredito que a morte, ela faz a gente ser quem a gente é. Sabe, que a gente trabalha porque a gente sabe que a gente vai morrer, que a gente pede desculpas para as pessoas, perdão para as pessoas porque a gente sabe que a gente pode morrer, que a gente é uma pessoa melhor, ajuda os outros porque a gente sabe que a gente pode morrer. Eu acho que se a gente fosse imortal, que se a gente vivesse 1000 anos, a gente ia passar os 1000 anos deitado no sofá assistindo Netflix, sabe? Assim, tipo, nada importa. Porque sempre vai ter amanhã. Eu acho que essa perspectiva do não ter amanhã, ela impulsiona o ser humano. Tem uma pessoa que está falando que está travando. Ué, será? Vamos ver. Tentar segurar assim. Melhorou, Cássio? Não, mas eu acho que é a conexão. Porque essa época tá muito ruim mesmo de live. Também, né? As conexões estão. Mas foi a primeira pessoa que reclamou, né? Bom, assim, de conexão. Depois eu vou salvar essa live, vai pro YouTube, então eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais assim que estiver pronto o link. Também posso te mandar, Luciana, se tu quiser divulgar para os teus seguidores, enfim. Então, quem talvez não tá bem, para mim aqui o sinal tá, pelo menos eu tô te ouvindo bem, né? Eu acho que tá dando interferência dizer aqui. Bom, que eu te falei que o som para mim também não tá bom, mas eu não sei o que é. Uma pena, né? Mas depois sim. A gente estava falando então dessa questão da imortalidade, né? Eu concordo contigo, eu acho que a gente vive dessa forma, né? Por isso, por essa questão que a gente tem essa finitude. Então a gente pode, inclusive, quando a gente pensa assim, tá brigado com alguém, né? Tem uma situação, digamos, chateado, magoado, enfim, com alguém importante, né? A gente vai ficar pensando assim, eu não sei, pelo menos acho que é uma coisa que permeia os pensamentos, a questão de, eu preciso pedir desculpa, vai que aconteça alguma coisa com ela amanhã, vai que aconteça comigo também amanhã, né? Então acho que toda hora é hora de a gente dizer o quanto a gente gosta das pessoas, né? Não é só agora porque tem essa questão da pandemia, né? Mas toda hora a gente é importante a gente falar do valor que as pessoas têm pra gente, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, pra gente viver melhor, viver mais em paz também, né? Eu acho que basicamente, eu falo muito isso, assim, as pessoas têm muito o conceito, né? Eu quero ser feliz. Eu, atualmente, eu só quero ter paz. Porque eu acho que felicidade é um conceito super subjetivo e que vai e volta, né? Assim, paz é uma coisa mais linear, mais constante. Então, acho que a questão da morte, da consciência da nossa mortalidade, ela permite um pouco isso. É claro que isso não significa que a gente é 100% alegre, né? Não é isso. É só uma ideia de conseguir até, Marina, assim, se reconhecer como coletividade. Né? Assim, se reconhecer, entender que o que a gente faz reverbera no outro. E acho que isso nunca ficou tão evidente quanto nesse momento, né? Se sair todo mundo na rua, a gente vai causar um caos na saúde pública. Então, é isso, é conseguir nos entender como uma coletividade. Marina, eu vou tentar sair e voltar, porque parece que o som piorou um pouco aqui para mim. Tá. Tá? Já volto. Já volto. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí a gente tem uns minutinhos ainda. No final a gente pode conversar, ver se a Luciana pode responder pra gente, tá? Agora que o sinal dela travou. Vamos ver se ela volta aqui. Enquanto eu estou vendo as perguntinhas aqui, já tem. Deixa eu ver, cadê a Luciana aqui?
Difícil, né, gente, esse assunto. Nossa. Bem tenso. Mas nunca tinha pensado em algumas coisas que ela falou, bem importante pra gente refletir. Vamos aguardar que a gente vai dar continuidade à nossa conversa, viu? Fiquem aí que a nossa convidada já tá voltando. Só um probleminha de sinal que a gente tá resolvendo. Vou aqui pra Luciana. Ok. Vamos voltar a falar. Vamos lá, vamos lá. Sabe que essa semana passada, meu marido estava acho que foi no Correio, ele contou, e que tinha uma pessoa lá que falou assim, porque as pessoas estavam, né, restringindo a entrada e fazendo isso, fazendo aquilo, e disse assim, se eu não, começou a reclamar, né, como é que eu não tenho direito de decidir sobre o meu fim, se eu quero morrer de Covid? Então, né, é bem isso que a gente estava falando, né, as pessoas têm o direito de decidir, né, sobre o fim delas, né, claro que ali foi uma brincadeira, né, mas... Mas a gente tem que tomar, o que eu acho, assim, essa discussão da autonomia é que, assim, uma coisa é eu discutir autonomia, por exemplo, na eutanásia, né? Eu sou um paciente em fim de vida e quero uma injeção letal. Isso não vai afetar as outras pessoas, né? Eu tô falando da minha vida. Outra coisa muito diferente é quando a gente pensa numa pandemia em que as minhas ações vão afetar as outras pessoas. Né? Eu sair de casa, eu descumprir as recomendações, vai afetar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que eu estou vendo aqui alguém perguntando sobre as minhas impressões da pandemia. Assim, para mim, a pandemia ela escancarou esse duelo entre interesse individual e interesse coletivo. É aquilo que a gente fala muito, as pessoas são muito individualistas ou não. Eu acho que a pandemia escancarou isso. Se eu pensar só em mim, eu posso colocar em risco a coletividade. E a gente tem várias situações. Olha, eu já recebi algumas reportagens de jovens que estão indo para festas, chamando pessoas contaminadas com Covid, na ideia de, tipo, fazer uma roleta russa. Vamos ver se alguém pega? Então, assim, as pessoas, de alguma forma, estão lidando com essa proximidade da morte de formas muito diversas. Enquanto tem pessoas que estão totalmente reclusas, né, e até muito temerosas, quase paranoicas com algumas coisas, você tem o outro extremo, né? Pessoas que falam, não, eu gostaria de pegar. Eu fiz uma live na semana passada com um psiquiatra de São Paulo que falou comigo, eu tenho pacientes no meu consultório que me falam, nossa, eu queria muito pegar Covid. Porque eu não tenho coragem de me matar, então seria uma forma de morrer nessa situação. Então, assim, eu acho que o Covid, ele tá despertando sentimentos muito diversos em relação à nossa própria mortalidade. Deixa eu seguir aqui com alguma perguntinha que eu recebi. A gente pode responder uma? Pode ser? Claro. Vamos ver aqui na conversa que eu vi que tem várias. Peraí. O cenário da pandemia. Aqui é uma afirmação. Aqui. Você acredita, da Márcia Mello, você acredita que estamos vivendo uma fase de transição no modo de se lidar com a morte? Ai, Márcia, não. Assim, eu sei que talvez você quisesse ouvir sim, e muitas pessoas digam que sim, mas essa é a minha opinião pessoal, eu acho que não. Eu acho que a gente tem movimentos bastante setorizados, o pessoal que trabalha com cuidado paliativo, a gente tem um movimento de sociedade civil em São Paulo que chama Infinito, que tenta trazer essa questão da morte, mas assim, eu acho que nós ainda estamos falando de morte em nichos. Eu brinco que a gente está pregando para convertido. Acho que uma mudança
em relação à morte tem a ver com uma questão social. E eu acho que o que pode nos fazer mudar realmente socialmente em relação à morte é a forma como a gente vai encarar a nossa mortalidade dentro desse momento. Eu realmente acredito que a pandemia pode ser um divisor de águas na forma como a nossa sociedade encara a própria morte. O Paulo pergunta, com a decisão positiva pela eutanásia em Portugal, você acha que estamos no caminho para se aprovar no Brasil? Também não. É até engraçado, Paulo. Portugal, eu me lembro que quando Portugal aprovou, eu cheguei a fazer algumas lives sobre isso, e assim, eu acho que não que a gente não está nesse caminho, a gente não tem maturidade social para isso no Brasil. Eu acho que a gente não tem uma maturidade política para a defesa de autonomia no Brasil, mas mais do que isso, eu não acho que está na hora de se pensar em legalização da eutanásia no Brasil. Na minha opinião, a eutanásia é um degrau, né, assim, que possivelmente, quem sabe um dia a gente consiga alcançar, mas que hoje, quando a gente pensa em autonomia e em dignidade no fim da vida, o nosso principal desafio é dar acesso a cuidados paliativos de forma universal. É permitir que as pessoas no Brasil tenham doenças graves, incuráveis, cheguem até o final da vida com menos dor. Né? E se a gente pensar que a gente está, por exemplo, nós somos um dos países que menos usa opioide no mundo. Opioide é droga, são fármacos para controle de sintoma, especialmente de dor. Se a gente usa pouco opioide, o mais famoso deles é morfina, se a gente usa pouco, significa que os nossos pacientes morrem de dor. Então, eu acho que é muito fácil, é muito possível que uma pessoa que esteja com dor queira eutanásia. E aí, isso não é autônomo. Essa não é uma vontade efetivamente dela. É uma vontade das circunstâncias. Então, eu acho que para a gente discutir eutanásia no Brasil, a gente primeiro precisa ter certeza que os pacientes, enfim, com doenças incuráveis e terminais têm acesso a cuidados paliativos. E aí, acho que um dia, quem sabe, a gente possa discutir eutanásia no Brasil, entendendo que, enquanto a eutanásia for vista sobre uma perspectiva religiosa, vai ser bastante complicado esse discurso. Existe um índice, Luciana, de qualidade de morte mundial, né? Eu até estava dando uma olhada, eu vi que o último dado era da Economist Intelligence Unit. O Brasil ocupava a 42ª posição no ranking de qualidade, com 80 países. E Sim. Reino Unido, Austrália e Finlândia lideravam as primeiras posições, respectivamente. Mas esse dado era de 2015, né? Sim, Mesmo sim. assim, é bem abaixo do esperado, né? Mas é isso, assim, né? As pessoas, a nossa qualidade de morte é realmente muito ruim, muito ruim. Pode falar. Diga. Não, eu estava lendo aqui do Juan. Deixa eu te fazer uma pergunta meio só, antes da gente começar a próxima. De tudo que tu já estudou, assim, sobre morte, né? Quanto tempo faz que tu já estuda esse assunto? 12 anos. 12 anos. O que te impactou mais, assim? Ou o que tu acha que deveria ser falado de mais importante quanto a esse assunto? Eu acho que é isso que a gente está falando, Marina. Eu acho que, assim, antes da gente discutir questões específicas como testamento vital, eutanásia, suicídio assistido, etc., a gente precisa conseguir conversar sobre morte de uma forma mais tranquila do que a gente conversa hoje. Então, o que eu percebo é que pessoas ou sociedades que lidam melhor com a morte conseguem lidar com todos esses temas que são específicos de uma forma mais tranquila. Então, é isso, quando você me fala assim, o que me impactou? O meu maior impacto aconteceu no ano passado. Em novembro do ano passado, eu acompanhei um suicídio assistido numa organização suíça. Eu tô vendo seus olhinhos, assim. Um australiano
com mal de Parkinson, né, com a doença de Parkinson, ele saiu da Austrália e foi para a Suíça realizar o suicídio assistido. E eu acompanhei todo o procedimento e conversei com os familiares dele, a esposa e o filho. Isso para mim foi muito impactante, porque me mostrou como que essa questão cultural realmente impacta na forma de lidar com a morte. A mulher e o filho estavam super tranquilos ali. Olha, isso é a vontade do meu pai, né, ele já sofreu muito com essa doença, é uma doença que não tem cura, a gente está ok. Então, assim, isso para mim foi porque me mostrou como que a cultura impacta, sabe? Como que eu conto eles, porque segundo os procedimentos suíços, demora 3 dias para fazer a cremação, entre o suicídio assistido e a cremação. Então, eles voltaram para a Austrália um dia depois, não acompanharam a cerimônia de cremação e nem levaram as cinzas. As cinzas foram depois por correio. Isso me impactou demais, porque para a gente no Brasil, essas cerimônias são muito importantes. E me mostrou, assim, evidenciou para mim como que realmente é uma questão cultural, né? A forma como a gente lida com a morte tem muito a ver com a questão do ambiente em que a gente vive. Nossa, imagina a tua experiência. Luciana, aqui tem do Juan. Vi a declaração de uma médica sobre pessoas que defendem o fim do isolamento social deveriam assinar um termo abrindo mão de um respirador. O que você pensa sobre esse discurso? Olha, assim, é um discurso extremista, né, gente? Né? É um discurso de extremos. Eu acho que, assim, eu me preocupo muito com esse tipo de posicionamento, porque eu acho que está tudo muito politizado. Né? Se você defende uma coisa, você é a favor de um político X, você defende de outra. E eu acho que, assim, nós estamos perdendo o foco, sabe? O foco tem que ser entender que é um vírus com uma alta transmissibilidade, com uma letalidade grande em algumas faixas, tanto faixas etárias quanto de pacientes com comorbidades, e que o isolamento social nesse momento é uma forma da gente proteger um ao outro. É claro que de uma forma muito simplista, a proposta dessa médica é interessante, né? O que ela está dizendo, basicamente, é, olha, se você não se importa com o contágio, né, nem com a sua vida, nem com a do outro, então se um dia a gente precisar fazer uma escolha entre a sua vida e a do outro, tá fácil. Eu não vou escolher a sua. Né? Eu acho que é uma perspectiva reducionista, ela fez uma declaração extrema para um momento extremo, que é o momento que a gente está vivendo. Basicamente, o que ela está dizendo é assim, não é possível, que as pessoas ainda não entenderam que o isolamento social, neste momento, tem a finalidade de salvar vidas. É basicamente isso. Então, ela está dizendo, olha, se você não se importa com a sua vida, beleza, então. Então, nós, profissionais de saúde, também não nos importaremos o dia que a gente precisar cuidar de você. Mas acho que o caminho não é por aí, né? O que a gente precisa tentar é conscientizar as pessoas da importância do momento que a gente está vivendo e que a finalidade do isolamento social é evitar que o sistema de saúde colapse rapidamente. Bem legal, tô adorando discutir sobre isso, nem imaginaria. Mas deixa eu tirar um comentário aqui do teu rosto. Luciana, então assim, a gente já tá quase se encaminhando aqui para o fim do nosso tempo. Eu queria saber ainda assim de ti, aonde que tu tem disseminado essa questão do testamento vital, tuas palestras, se tu fala, se tu defende isso, se tu, de que forma isso é feito, assim, para que as pessoas entendam da importância desse testamento? Olha, assim, eu falo que eu sou uma única pessoa, né? Então, assim, eu não... Eu faço, defendo as minhas bandeiras nas minhas redes sociais, no site, né? Eu tenho um site, testamentovital.com.br, palestro no Brasil inteiro, mas eu falo muito eu falo para um público muito nichado, né?
Assim, é pouco comum que eu fale para o leigo. Eu normalmente falo para profissionais de saúde e para profissionais do direito. Mas, eventualmente, a gente tem, né? Eu, enfim, dou algumas entrevistas. Eu já fui no programa do Bial, só para dar um exemplo, participo de podcasts, e é uma forma de disseminar essas questões. Eu acho, Marina, que assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? Cada vez que eu consigo sensibilizar uma pessoa, eu estou fazendo algo que para mim é muito importante. Porque somos nós, pessoas, indivíduos, que vamos conseguir sensibilizar as demais. E isso, para mim, tem muita relevância. Então, eu falo de testamento vital nos espaços que me dão para falar. Tanto que você me procurou, assim, a gente não se conhece, eu não conhecia seu trabalho, e eu falei, beleza, vamos lá. Eu tento sempre aceitar todos os convites, porque eu acredito que quanto mais espaço esse tema tiver, melhor para a população, melhor para a sociedade, né? Essa é a minha bandeira, assim, é que as pessoas tenham, se apoderem da sua autonomia. É muito engraçado que todo mundo fala assim, nossa, ser livre é muito importante, né? A liberdade é um valor muito caro para todos nós. E as pessoas não pensam na liberdade no fim de vida. E o testamento vital é isso, é uma possibilidade de te dar liberdade no fim da sua vida. É isso que eu defendo, é isso que eu acredito, é isso que eu acho que... Enfim, acho que todo mundo tem um propósito na vida. Esse é o meu. Esse é o meu. O meu propósito é fazer as pessoas se apropriarem sobre a própria morte. Mais uma perguntinha aqui do Juliano. Parabéns pela live. Realmente esse é um assunto muito difícil de falarmos. Herdamos esse medo dos nossos pais? Eu acho que a gente herdou esse medo da nossa civilização, sabe? Os nossos pais que herdaram dos nossos avós, que herdaram dos nossos bisavós. Essa é uma questão civilizacional. A nossa civilização tem dificuldade de lidar com a morte. Existe um livro, para quem gosta desse assunto, que é do Philippe Arrier. O Arrier é um filósofo, um antropólogo, na verdade, francês, e ele escreveu o livro mais conhecido, ou mais importante livro sobre a história da morte. E aí ele vai contando como que todas as civilizações lidaram com a morte desde que o mundo é mundo. Né? E aí é super interessante a gente ver o papel da religião nessa situação, né? Essa ideia de céu e inferno, de pecado, tudo isso mexe com a forma como a gente lida com a morte. Qual que é o nome do livro? Ai, não, mas espera aí. Ele é um dos livros, é porque eu confundo o nome. Aqui, ó. O Homem Diante da Morte. Legal, fica a dica. É um livro enorme, ele, sei lá, são 1000 e tantas páginas, mas para quem gosta, é uma passagem interessante sobre a história da morte. Legal. Luciana, então, para a gente encerrar, assim, eu queria que tu deixasse algum conselho, além de, claro, a gente sair dessa live, todo mundo ir ali escrever, né, ou conversar com seus familiares, escrever quais são as suas ideias para o fim de vida. Acho que também é importante conversar com um médico, né, porque às vezes as pessoas não sabem os procedimentos que podem ser feitos, enfim, né, acho que isso pode ser afinado, inclusive, com um profissional de saúde. Então, depois da live, a gente senta, faz esse testamento, conversa com familiares. E o que mais tu pode nos aconselhar e sugerir em relação à morte, como a gente deve encarar, como a gente deve pensar, como a gente deve mudar um pouquinho o nosso olhar hoje, que é tão cheio de tabus quanto a sofrência? Olha, assim, eu não sou, acho que assim, eu não sou psicóloga, né? Eu não tenho essa formação. Eu sou uma pessoa que estuda morte por uma perspectiva de autonomia. E assim, acho que eu não me sinto confortável com a ideia de dar conselhos sobre, enfim, questões tão genéricas. O que eu posso dizer são as minhas experiências. E o que eu percebo é que quanto mais a gente consegue
lidar com a morte como algo natural da nossa própria vida, como algo que vai acontecer, né? Eu costumo dizer assim, você começou a live, né? E aí você falou, olha, né, a morte do outro, a gente tem muita dificuldade de falar sobre a nossa própria morte. Então eu acho que trazer essa conversa, sabe? Quando você estiver falando com alguém sobre alguma coisa, você pode dizer para a pessoa, olha, quando eu morrer, eu gostaria de... Não é nessa... Não precisa ser hoje, não precisa fazer uma reunião familiar sobre isso. Mas é conseguir se colocar como personagem desse fato. A gente normalmente coloca o personagem da morte como a outra pessoa. Normalmente é alguém que não é da nossa família, que não é do nosso círculo de amizade, é alguém que a gente vê no jornal. Se aproximar dessa morte dá pra gente a sensação ou as possibilidades de se apropriar da morte, né? De ser senhor da própria vida até nesse momento final. Eu acho que é isso que eu consigo ver como algo que ajuda nesse processo. É você conseguir se olhar como ser mortal e entender que falar sobre a sua própria morte, ao contrário do que muita gente diz, não é mau agouro, não chama a morte, não te torna uma pessoa mórbida. É natural, é lidar de uma forma natural com algo que é natural. Legal. Ótimo, Luciana. Agora eu vi aqui que a Paty escreveu aqui, eu achei legal para a gente encerrar mesmo assim a nossa conversa. Luciana, complete a frase. Quando eu morrer... Ela tá fazendo um jogo comigo. Quando eu morrer, eu morri, gente. Para mim, assim, acaba aí. Acho que cada um lida de uma forma, mas quando eu morrer, chegou a hora. Espero que o que eu tenha feito até então, enfim, tenha sido suficiente para os meus familiares, para os meus amigos e para o meu propósito. Mas quando eu morrer, é isso. Família, com os nossos amigos, de dizer, né, daquilo que a gente estava conversando antes também, de dizer o quanto a gente gosta e valorizar cada momento, por mais simples que seja, né? Essa pandemia nos colocou em casa, fechados, né, entre quatro paredes com a nossa família, com os nossos cônjuges, e muita gente está só vendo o lado negativo disso tudo, né? Tem muito de positivo nisso, a gente pode crescer, pode evoluir, a gente pode se perceber mais como pessoa, como é que eu lido com o estresse, com o tédio, com a frustração, né? Eu acho que, então, ali também tem um pouco de vida nessa morte, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que esses conceitos todos que tu nos passaste agora nessa nossa conversa é exatamente a forma, o que a morte pode nos ensinar sobre a vida. Né? E eu acho, Marina, que é entender assim, dentro do possível, obviamente a gente não controla tudo, mas o que eu espero para todo mundo é que a gente consiga entender que dá para morrer vivendo. Sabe, tem muita gente que morre sobrevivendo. Eu acho que dá para morrer vivendo. Dá para viver até o último minuto antes da morte. Muito bom. Adorei nossa conversa. Foi ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, tudo de bom para ti. Sucesso nas tuas palestras, nos seus trabalhos e na disseminação dessa tua ideia, que é muito legal. Obrigada. Obrigada. Beijo. Até mais. Obrigada a todos que nos assistiram. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.